um evento muito interessante. Nós assistimos na Embaixada da Paz o jogo, né? Portugal versus Congo. Foi realmente muito divertido. A energia da Lorena foi, acho que, mais forte que a nossa, né? Porque a Lorena é do Congo, ela nasceu no Congo e ela estava torcendo aqui para a seleção. Foi mesmo bem animado. Esperamos que possamos fazer mais vezes, se calhar aqui no próximo. E pronto, então eu preparei o sermão de hoje e no início desse mês, eu, o Osman, a Paula e a Carla, nós conseguimos participar ao vivo daquelas lições da educação prática para os ministérios que está a ter a nível mundial. E nessa lição, nós aprendemos alguma metodologia para sermão, né? Para como nós devemos aplicar a palavra, como que deve ser dirigido, que é muito importante que o sermão seja de esperança para as pessoas que assistam durante a semana. E pronto, depois que eu assisti essa lição, não tem como eu fazer um sermão sem pensar naquilo, né? Então, durante essa semana, eu fui lá assistir toda a lição e tentei encaixar aqui o meu tema dentro do que eu aprendi. E só para resumir um pouquinho do que foi nos passado, então é muito importante que o sermão sirva de esperança para todos os membros que vão assistir naquele domingo, né? E eles nos ensinaram assim separar em 3 pontos principais, sempre ficar muito claro qual que é a mensagem que nós queremos passar e depois a conclusão fazer um fechamento. Então, pronto, tentei fazer aqui, depois vocês me deem um feedback de como que correu. Então, o título do meu sermão é O caminho revela-se a quem continua a caminhar. Então, talvez algumas pessoas hoje aqui tenham chegado cansadas, preocupadas com a família, com o trabalho, com a saúde, ou com uma decisão muito importante que vocês tenham que fazer. Então, talvez alguém esteja a se perguntar, Deus, o que eu devo fazer agora? Qual é o caminho certo? Porque eu não consigo ver o que vai acontecer. Será que alguma coisa está realmente a mudar? Todos nós gostaríamos que Deus nos entregasse um mapa completo da nossa vida. Gostaríamos de saber onde estaremos no próximo ano, quando determinado problema será resolvido e como cada dificuldade terminará. Não é assim? Então, mas normalmente Deus não funciona assim, não trabalha assim, né? Deus não trabalha mostrando muitas vezes o final da viagem. Deus ilumina apenas o próximo passo. Então, eu encontrei esse salmo que fala exatamente isso. Então, capítulo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o que seria, então, essa lâmpada e essa luz? A lâmpada não é um holofote que mostra toda a viagem. Ilumina apenas o lugar onde estamos e o próximo passo imediato, mas o suficiente para continuar. E a luz seria, então, a direção e a promessa final de que o caminho tem um destino seguro. Então, não necessariamente Deus nos vai mostrar tudo de uma vez, apenas o próximo passo. E esse próximo passo, nós precisamos, então, aqui ter fé em Deus e acreditar para nós pisarmos, né, mais um passo para frente. Então, muitas vezes queremos que Deus nos mostre os próximos 10 anos, porém Deus está a mostrar aquilo que devemos fazer hoje. Queremos conhecer o destino completo, mas Deus pergunta-nos, consegues confiar em mim para dar o próximo passo? Então, no Champo Moron diz, os pais celestiais são um ser cujo princípio e fim são o mesmo, um ser que uma vez iniciado algo, o completará. Então, esta é a nossa esperança. Os pais celestiais nunca abandonam a humanidade ou a obra que começaram. Mesmo quando não conseguimos ver o caminho, eles continuaram a trabalhar em silêncio. Então, mesmo depois da queda, no primeiro ato, né, da criação de Deus, Deus nunca abandonou a humanidade. Então, por isso que a mensagem de hoje é que o caminho revela-se a quem continua a caminhar. E isso não significa correr sem direção, mas não significa agir impulsivamente ou fingir que não temos medos. Significa escutar Deus, confiar na sua palavra e dar com sinceridade o próximo passo.
Então, nós podemos separar aqui em 3 pilares principais. O primeiro, o chamamento. Deus chama-nos antes de nos mostrar o caminho. Depois, a abertura. Algumas portas só se abrem depois do primeiro passo. E depois, por último, a presença. Quando continuamos a caminhar, descobrimos que os pais celestiais já estão ao nosso lado. Então, sobre esses 3 principais pontos, eu busquei aqui histórias bíblicas e dos verdadeiros pais para mostrar, então, exemplos. Então, primeiro eu vos trouxe aqui a história de Abraão, que mostra isso. Então, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus chama Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Observem que Deus não deu a Abraão uma morada completa, não lhe entregou um mapa, nem lhe explicou todas as dificuldades que encontraria. Deus disse apenas, sai, começa a caminhar e eu te mostrarei. Mostrar-te-ei. Abraão precisava sair antes de conhecer completamente o destino. Deus queria começar uma nova história através dele. Depois de muitas falhas com Adão e Eva, Caim e Abel, Noé, o dilúvio, a Torre de Babel, Deus começa uma nova providência com uma pessoa de fé, Abraão. Ele precisava separar-se do ambiente antigo. Deus pede que ele deixe a terra, a parentela, a casa do pai. Isso mostra uma separação não apenas geográfica, mas também espiritual. Abraão precisava deixar para trás segurança, a cultura e as influências antigas para depender diretamente e unicamente de Deus. Deus queria conduzi-lo para a terra da promessa. Abraão não sabia exatamente para onde ia. Deus apenas disse, para a terra que eu te mostrarei. Essa terra seria Canaã, que mais tarde seria prometida à sua descendência. Então, a saída era uma prova de fé e obediência. Abraão não recebeu o mapa completo, ele teve que confiar. Por isso, em Hebreu, capítulo 11, versículo 8, diz, pela fé, Abraão obedeceu, quando foi chamado para ir a um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ir. Então, Abraão não caminhou porque possuía todas as respostas. Caminhou porque ele confiava naquele que o chamava. Existe uma diferença entre conhecer o caminho e conhecer aquele que nos guia. E não é à toa, né, que Abraão é o pai da fé. Realmente, assim, é a figura central, eu acho, que teve, assim, uma fé inabalável. Então, muitas vezes ficamos paralisados porque esperamos ter certeza absoluta sobre tudo. E acredito que muitos de nós já pensamos em frases como: quando eu compreender tudo, então começarei. Quando eu deixar de sentir medo, então agirei. Quando todas as condições forem perfeitas, então responderei. Mas a fé não começa quando todas as perguntas são respondidas. A fé começa quando decidimos confiar em Deus, mesmo tendo algumas perguntas. E sobre histórias onde Deus também foi mostrando o caminho aos poucos, nós conhecemos vários dos verdadeiros pais. E a próxima história que eu trouxe está escrita, então, na autobiografia da verdadeira mãe, e é o percurso, então, que a verdadeira mãe, a avó, a mãe e a verdadeira mãe fizeram a travessia do paralelo 38, né, da Coreia do Norte para o Sul. Então, agora, eu vou explicar um pouquinho, vocês já conhecem, né? Mas eu trouxe aqui algumas ilustrações de como que foi a decisão de sair da Coreia do Norte, a travessia de 200 quilômetros a pé, depois a captura no paralelo 38 e depois a libertação e o caminhar até a Coreia do Sul. Então, trechos tirados da autobiografia da verdadeira mãe. Em 1948, a verdadeira mãe tinha 5 anos e vivia na Coreia do Norte. O regime comunista intensificava a perseguição religiosa. A sua mãe, Hong Song-e, e a sua avó, Jong Won-mo, chegaram a ser presas por causa da sua fé. Faziam parte da igreja dentro do ventre. Depois de serem libertadas, a avó recebeu... Então, pronto, elas foram presas, né, porque participavam da
da religião dentro do ventre, e depois de serem libertadas, a avó percebeu que permanecer ali colocaria toda a família em perigo. Então, a verdadeira mãe conta na autobiografia: não sei explicar por que as autoridades libertaram as duas, pois o Partido Comunista estava a aumentar a repressão às atividades religiosas. Talvez fosse pela sua preocupação por mim. O bom resultado foi que a prisão convenceu a minha avó de que, para viver uma vida em paz e muito mais uma vida de fé, tinha que ir para a Coreia do Sul. Como He Bon-hin ainda estava na prisão, Hyo Bon-hin ainda estava na prisão, a minha mãe estava indecisa de ir ou não, mas a minha avó convenceu a ir. Se ficarmos aqui, pensou ela, morreremos antes de encontrarmos o Senhor. Quando estivermos na Coreia do Sul e encontrarmos Song-jong, o caminho certo aparecerá. A menção do seu irmão mais novo, o meu tio Hong Song-jong, que estava a preparar-se para ser médico no Sul, influenciou a minha mãe. Ao aceder, fez um último lamento. Então, a Demonim fala, né? Como podemos ir sem ter um destino? Nem sequer termos aonde ficar. E essa é uma pergunta totalmente humana. Perguntas são totalmente entendíveis. Como eu posso partir sem saber aonde ficarei? Como posso continuar se eu não sei o que encontrarei no caminho? Como posso tomar uma decisão sem todas as garantias? Né? Então, a Demonim fez todas essas questões e a avó respondeu com firmeza: mesmo assim, precisamos ir. Deus proteger-nos-á. E a verdadeira mãe continua: o meu avô não quis ir conosco, como muitos, recebeu a revelação que Pyongyang era o palácio do Éden e estava determinado a permanecer ali para protegê-lo. Todavia, incentivou a sua esposa, filha, a partir para o sul. Então, elas não receberam um mapa, não sabiam onde viveriam, nem como sobreviveriam. Sabiam apenas que precisavam dar o próximo passo. Então, a partir dali, começa a jornada delas. Então, no outono de 1948, numa noite escura, partiram. A mãe carregava a verdadeira mãe nas costas, enquanto a avó levava alguns pertences. Precisaram percorrer cerca de 200 quilômetros. Caminharam durante dias, enfrentando frio, fome, estradas difíceis e lama. Os seus sapatos eram frágeis e os seus pés começaram a doer desde o início. Por vezes, dormiam em casas abandonadas e pela manhã levantavam-se e continuavam. Não conseguiam ver todo o caminho. À noite, olhavam apenas para a luz das estrelas e seguiam para o sul. Então, obviamente, elas não tinham um mapa, né, mas sabiam a direção do sul para ir para a Coreia do Sul. Perto do paralelo 38, aconteceu alguma coisa que poderia ter mudado toda a direção delas. Foram capturadas por soldados norte-coreanos e colocadas num abrigo. Aparentemente, o caminho teria terminado ali. Depois de um tempo presas, enquanto estavam no abrigo, um dos adultos pediu à pequena Hak Ja-han que levasse comida aos soldados que estavam de guarda. Ela estava com medo, mas forçou um sorriso e entregou a comida. Depois de fazer isso várias vezes, os soldados ficaram tocados. Então, em uma noite, libertaram a família, mas deram a ordem para que elas voltassem para sua cidade natal. Elas começaram a caminhar nessa direção até saírem do campo de visão dos soldados. Passei 2. Tá? Então, os soldados norte-coreanos a soltaram e depois a verdadeira mãe continua. Depois de libertadas, a verdadeira mãe conta que naquele cruzamento entre a vida e a morte, o céu enviou um jovem para as orientar. Seguindo aquele jovem na escuridão, conseguiram atravessar a fronteira. Quando chegaram ao lado sul, a pequena Hak Ja-han começou a cantar alegremente e ela conta na autobiografia: ao atravessarmos, fiquei tão contente que disse à mãe: já não precisamos mais de cantar louvores aqui em Il-sul, não é? Agora, vou cantar uma música da parte sul da Coreia. Essa também foi a intervenção de Deus, pois no lado sul-coreano, os soldados mantinham uma vigilância estrita também.
Cantei algumas linhas da música, com um coração alegre. Nesse momento, ouvimos um farfalhar nos arbustos à nossa frente. Ficamos surpreendidos e paramos congelados com medo de sermos capturados pelos soldados norte-coreanos mais uma vez. Então, mais uma vez, poderia ter acabado ali a história. Porém, dos arbustos, soldados emergiram. Eram soldados sul-coreanos. Ao vê-los, suspiramos de alívio. Esses soldados sul-coreanos disseram-nos que tinham ouvido. Que nos tinham ouvido. Quando nos aproximávamos e estávamos prestes a atirar em nós. Quando ouviram a voz de uma criança cantar, baixaram as armas e receberam-nos e confortaram-nos. A verdadeira mãe fala no livro: olhando para trás, se eu não tivesse cantado naquele momento, aqueles jovens soldados provavelmente ter-nos-iam confundido com soldados norte-coreanos e teriam atirado em nós. Dessa forma, mais uma vez, Deus protegeu-nos. Chegamos em segurança à Coreia do Sul, depois de passarmos por dificuldades como estas. Então, podemos ver que às vezes não abre o caminho com força, mas com inocência, pureza e uma pequena ação no momento certo. A canção da verdadeira mãe tornou-se o sinal que salvou a sua família. E a história continua. Então, da Coreia do Norte, atravessaram o paralelo 38 e chegaram na Coreia do Sul. Mas nem tudo deu certo ainda, né? Ainda não estava tudo resolvido. Por quê? Elas sabiam que o irmão morava na Coreia do Sul, né? Mas não sabiam aonde ele morava e como é que elas iriam, qual é a probabilidade delas o encontrarem num país, né? Mais ou menos elas sabiam que ele morava em Seul. Então a história continua. Sobre a jornada final. A verdadeira mãe fala: a Coreia do Sul era um lugar estranho para nós. Nunca estivemos em Seul. Não tínhamos ideia de como iríamos sobreviver e estávamos sempre a perder-nos. Também tínhamos perdido os ancoradouros da nossa fé. A esperança de encontrar o Senhor da segunda vinda estava realmente flutuando nas nuvens. Não tínhamos dinheiro, nem habilidades para ganhar a vida. Acampamos numa casa pobre e vazia e mal conseguíamos sobreviver cada dia. Tudo o que podíamos fazer era falar com as pessoas. Então, a tarefa mais urgente era encontrar o meu tio materno, Song Jong. Era a única pessoa em quem poderíamos confiar na Coreia do Sul. E esperávamos que ele estivesse em algum lugar de Seul. A minha mãe suplicava em oração: o que devo fazer para encontrar o meu irmão mais novo? Orava com mais seriedade todos os dias para encontrar o irmão em quem podia confiar. Dedicamos-nos a essa pesquisa visitando clínicas e farmácias, porque a informação que elas tinham, né, que ele estava a concluir o curso de farmácia na Coreia do Sul. Então recebemos uma bênção inesperada de Deus. Conhecemos um homem na rua que era amigo do meu tio. Essa foi, de fato, a ajuda providencial de Deus. O amigo dele disse-nos que o tio Song Jong estava a servir no quartel-general do exército no distrito de Yongsan, em Seul. Depois de regressar do Japão, formou-se na faculdade de farmácia em Seul e depois recebeu a formação como oficial farmacêutico na Academia Militar da Coreia. Estava a servir como primeiro-tenente. Então, este senhor gentil levou-nos até Yongsan e a reunião foi muito boa. Song Jong ficou encantado em ver a sua mãe, irmã e sobrinha. Ele não fazia ideia das condições do norte e estava tão angustiado por saber o que passamos para chegar até o sul. Imediatamente arrendou um pequeno quarto para nós em Cheongsong. Yosangjong. E pronto, daí, para finalizar aqui, a verdadeira mãe fala que a vida no sul ficou um pouco mais estabilizada. Entrei na escola básica de Hyochang e na terra livre da Coreia do Sul, finalmente comecei a estudar na escola pela primeira vez. Adorava ir para a escola com os meus sacos de livros todos os dias. Os residentes mais velhos do bairro davam-me palmadinhas na cabeça e as crianças do bairro também gostavam de mim. Olhando para trás, acho interessante que o nosso quarto arrendado fosse perto de Chompadong,
bairro onde 7 anos mais tarde terminaríamos a nossa busca pelo Senhor do segundo advento. Até esse dia chegar, no entanto, sofremos muitos reverses da nossa odisseia. Então, enquanto estávamos em Hyochang-dong, ouvimos a notícia que John Song, o filho mais velho do fundador da Igreja do Sagrado Senhor, veio estabelecer-se na Coreia do Sul. Tomamos isso como um milagre e oramos para que Deus guiasse-nos para encontrá-lo. Em suma, louvamos a Deus pelo meu tio estar a servir como oficial do exército e pela família do Chong Song-jong, da Igreja do Sagrado Senhor, ter chegado ao Sul. Então, sem dúvida, os nossos pais celestiais prepararam um caminho para proteger aquela que foi chamada para ser a filha unigênita, aquela com quem confiaria a providência. Agora que a nossa peregrinação física alcançara um oásis, era hora de renovar a nossa peregrinação espiritual. Então, o caminho da verdadeira mãe não apareceu todo de uma vez. Então, primeiro veio a decisão de sair. Depois, foi um passo na escuridão, literalmente, né? Depois, uma casa vazia onde dormiram. Depois, receberam alguma comida. Depois, a libertação do abrigo na Coreia. Depois, apareceu um jovem que as guiou até Seul, até caminho de Seul. Depois, a voz de uma criança, né, que impediu os soldados a disparar. Então, foram inúmeros acontecimentos. E depois, finalizando aqui essa pequena história, foi um encontro inesperado com um amigo que conhecia o tio delas. Então, a caminho apareceu enquanto elas caminhavam. Isso não significa que elas não sofreram. E a fé não eliminou a lama, o frio, a fome ou o medo. Então, a esperança não é acreditar que nada difícil acontecerá. A esperança é acreditar que, mesmo no meio da dificuldade, Deus ainda pode abrir um caminho. Então, esse foi o segundo ponto. E agora, sobre a presença de Deus ou não no nosso caminho, que é o terceiro ponto, eu trouxe uma história, então, dos discípulos de Emaús, do Caminhos de Emaús. Então, a história dos discípulos, vocês já conhecem essa história? Emaús é uma cidade, né? Então, eu vou ler. A história dos discípulos no caminho de Emaús está em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o 35. Então, depois da morte de Jesus, 2 discípulos estavam a caminhar de Jerusalém para Emaús, uma aldeia que ficava a cerca de 11 quilômetros. Eles estavam tristes, desanimados e confusos, porque tinham esperado que Jesus fosse o Messias, que libertaria Israel, mas ele tinha sido crucificado. Então, eles estavam assim, a se lamentar, estavam realmente muito tristes, tinham perdido todas as esperanças, porque eles tinham confiado que Jesus era o Messias. Enquanto caminhavam e conversavam sobre o que tinha acontecido, Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles, mas eles não o reconheceram. Eles contaram a tristeza e disseram: nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Isso está escrito em Lucas, capítulo 24, 21. Então, nós esperávamos. Essa é uma das frases mais tristes da Bíblia. Nós esperávamos que desse certo, nós esperávamos que a pessoa melhorasse, nós esperávamos que a oração fosse respondida de outra forma, nós esperávamos que o futuro fosse diferente. Aqueles discípulos estavam a caminhar com uma esperança ferida. E Jesus, ao vê-los conversar e se lamentar, não os repreendeu por estarem tristes. Primeiro caminhou com eles, escutou a história deles e pouco a pouco explicou as Escrituras. E quando eles chegaram então em Emaús, convidaram Jesus. Isso está em Lucas, capítulo 24, versículo 29. Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Então, ao sentar à mesa, quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram e reconheceram-no. Então, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Isso está em Lucas 24, 32. Jesus estava com eles antes que fossem capazes de reconhecê-lo. Talvez alguém aqui da sala está a se perguntar: aonde está Deus na minha vida?
talvez a resposta seja: ele já está a caminhar consigo, mas a dor ou a preocupação ainda não lhe permitiu conhecê-lo. Então, às vezes, Deus não muda imediatamente a estrada que temos de percorrer. Primeiro, Ele transforma o coração de quem está a caminhar e cabe a nós, então, nós identificarmos esse momento. Aqui um cuidado importante. Continuar a caminhar não significa andar depressa, sempre depressa. Continuar a caminhar não significa ignorar a dor ou proibir-se de chorar. Fingir que não há fraqueza ou exaustão. Ter de resolver todos os problemas sozinhos. Mas continuar a caminhar significa permitir que o próximo passo seja descansar, colocar um médico ou acompanhamento psicológico, dizer à família, eu não estou bem, e permitir que alguém caminhe ao seu lado. Então, há momentos de passos firmes, momentos de passos minúsculos, e momentos em que alguém precisa segurar a nossa mão. Então, os pais celestiais estão no próximo passo. Primeiro, Deus chama-nos antes de mostrar o caminho. Foi assim com Abraão. Algumas portas só se abrem depois do primeiro passo. Foi assim com a família da verdadeira mãe ao deixar a Coreia do Norte. Quando continuamos caminhando, descobrimos que os pais celestiais já estão no nosso lado. Foi assim com os discípulos de Emaú. Então, para finalizar, talvez hoje ainda não consiga ver o caminho inteiro, talvez hoje vocês ainda não consigam ver o caminho inteiro, e está tudo bem, pois uma lâmpada não ilumina toda a estrada, ela ilumina os nossos pés e o próximo passo. Hoje não precisamos prometer que faremos algo gigantesco, vamos apenas escolher um pequeno passo. E assim termina o meu sermão. Então, eu vou orar. Unam-se comigo em oração. Bom dia, queridos e amados pais celestiais, verdadeiros pais do céu e da terra e da humanidade. Pais, queremos agradecer por todos os irmãos que estão aqui presentes no Embarcarena e pelo Zoom. Pai, queremos agradecer pelas suas palavras, Pai, que eu pude estudar durante essa semana, Pai, que possamos entender que o seu caminho, Pai, será mostrado aos poucos e que nós precisamos ter fé, Pai, que nós temos que estar unidos com vós, que assim, Pai celestial, o nosso coração fica calmo e confortado, Pai, que possamos, Pai, peço desculpa, Pai, por muitas vezes nós não enxergarmos, Pai, a sua palavra e sermos tão preocupados e desesperados que não conseguimos encontrar aonde o Senhor está conosco. Pai, quero agradecer por tudo, Pai, oro, Pai celestial, que possamos ser mais como Abraão, possamos ter a fé da verdadeira mãe, que possamos acreditar, Pai celestial, que os caminhos vão se abrir, que possamos ter fé absoluta, amor absoluto, Pai celestial, e obediência absoluta. Pai, eu quero agradecer por tudo, que essa seja uma semana muito abençoada para todos nós, e eu relato e oro essa oração em meu nome e em nome dos meus irmãos aqui presentes, atendendo a Santa Mãe Han, eu oro com gratidão em meu nome, Richard Brito, membro de uma família central, Adiu. Obrigada. Muito obrigado. Aqui está a biografia. Sim. Alô? Pronto.